Shalom, pessoal, pastor André Lima quem vos fala, louvado seja o nome do Senhor. Antes de tudo, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal. E nesse canal você vai estar aprendendo mais da palavra de Deus. É isso mesmo, vai aprender de uma forma boa, didática e com grande conhecimento. E o melhor de tudo, de graça. Você estará aprendendo de graça. Então se inscreva aqui no canal, deixa seu like, deixa uma pergunta e me diga qual a sua maior dificuldade com isso aqui, com a palavra de Deus. Qual a sua maior dificuldade com a palavra de Deus? Tem dificuldade em se expressar? Tem dificuldade em ler? Tem dificuldade em armário de bolso? Deixe a sua resposta aqui no vídeo. Se inscreva no canal e vamos para a primeira aula neste segmento de hoje, falando sobre o hebraico bíblico e a sua graça em nossa vida. É isso mesmo, o hebraico bíblico e a sua graça sobre a nossa vida. Pastor, o que o senhor quer dizer sobre o hebraico bíblico e a sua graça sobre a nossa vida? É isso, irmãos. O hebraico bíblico, ele mudou a minha vida. O hebraico bíblico mudou o meu ministério, o hebraico bíblico, o grego bíblico mudou a minha forma de enxergar a Bíblia Sagrada. Mudou a minha forma de olhar os textos sagrados e pegar uma tradução no nosso português e olhar assim o texto e interpretar daquela maneira que está no texto. Um exemplo, vamos aqui um exemplo, Salmo 23, verso 1. Salmo 23, verso 1, deixa eu achá-lo. Salmo 23, verso 1. Só para você entender o que eu quero te dizer. Quando a gente vai pegar na sua Bíblia aí agora, você vai ler assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se eu leio esse texto assim, eu vou entender que Deus ele não vai me deixar faltar nada, não é isso? Porque está escrito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Calma aí, então está subentendido que Deus ele vai nos dar tudo. E isso é uma grande mentira. Isso é uma interpretação errada do texto sagrado e uma falta de coerência com a nossa vida e com o céu. Como assim, pastor? Vou te explicar. Imagine Jó. Jó está lendo o capítulo, ou melhor, o número 22 de Salmo. Entenda o raciocínio, para você entender. Imagine que Jó está lendo o número 22 de Salmo, que vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Ele lê o Salmo 22 todo. Aí quando chega, lê ou louva um hino, presta a sua adoração a Deus. Agora quando chega no Salmo 23, ele vai continuar lendo o Salmo 23 e ele vai parar assim e vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí de repente ele olha para o lado, não vê mais os seus filhos, olha para o outro, não vê mais a sua esposa, porque a sua mulher não está naquele presente momento com ele, daquela aflição toda que ele está passando. Olha para trás, não tem mais aquele campo verdejante que ele tinha, não tem mais os animais, as suas fazendas foram destruídas. E de repente ele olha o texto e jamais ele leria esse texto. Jamais ele estaria olhando para esse texto desta maneira, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque Deus permitiu que Jó perdesse tudo para mostrar a fidelidade de Jó, para mostrar que Deus estava com Jó. O que está acontecendo aqui? Quando a gente vai ler no hebraico bíblico, o hebraico ele vai dizer assim: Adonai roi lo ersa. Adonai roi lo ersa. O Senhor é meu pastor, não me falta. Qual é o conceito hebraico aqui que Davi está aplicando para a nossa vida? É o seguinte: se eu tenho Deus, Ele não me faltará. Posso estar doente, mas Deus não me falta, porque Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Posso agora estar devendo, posso falir, posso perder dinheiro, posso perder bens, mas eu não perco Deus na minha vida. Davi está dizendo assim: o Senhor é meu pastor, Ele não me falta.
Davi está querendo nos mostrar o seguinte: por mais que você perca algumas coisas materiais na vida, Deus, ele está com você, ele é o teu pastor e ele não te abandona nunca. Se você tem Deus na tua vida, tudo se resolverá. Glória a Deus por isso. Então, quando a gente olha pelo texto sagrado, o hebraico bíblico, as coisas começam a mudar. Então agora você, a partir desse vídeo, você não vai olhar mais um Deus que vai te dar tudo, mas você vai entender o seguinte: por mais que eu não tenha alguma coisa, por mais que me falte alguma coisa, quem não me falta é Deus. Ele está sempre comigo. Eu estou doente, mas Ele está comigo. Eu estou pobre, mas Ele está comigo. Eu enriqueci, mas Ele está comigo. Eu fali, mas Ele está comigo. Perdi tudo, ganhei tudo, e Deus está comigo, porque o Senhor é meu pastor. Ele não me falta. Glória a Deus. Baruch Hashem, louvado seja Deus por esse texto. Então aprenda que quando você olha a Bíblia Sagrada com os olhos do hebraico bíblico, a graça de Deus, ela preenche a tua vida de uma maneira poderosíssima. Tá bom, até aqui você já entendeu como é importante o hebraico bíblico sobre a nossa vida. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, professora também de hebraico bíblico, estávamos numa live, numa aula falando sobre murmuração, com o verbo murmurar. Em hebraico é lun. Lun é murmurar em hebraico. E o que significa lun no hebraico? Lun significa estacionar, habitar, parar, ficar parado. Aí vem abaixo novamente, outro significado: murmurar, reclamar, caluniar, sussurrar. Então, quando a gente olha esse texto pelo hebraico bíblico, a gente vai estar vendo o quê? Que quem murmura, ele estaciona. Quem murmura, fica parado. Quem murmura, cria habitação. Aonde? Naquela vida que ele está vivendo. Ele murmura tanto, reclama tanto, que ele estacionou, estagnou, paralisou. A vida dele não anda. Por quê? Murmurar te paralisa. Murmurar te estaciona. O murmurador, ele não avança em nada. Agora você está vendo como isso já mudou a tua visão através da Bíblia Sagrada. A partir de hoje, através desse texto, através dessas duas apresentações do hebraico, a sua mente já expandiu. Você agora já está querendo aprender o hebraico, você já quer conhecer mais o hebraico, porque o hebraico bíblico, ele é assim. Ele opera grandes coisas em nós. Louvado seja Deus. E nós conversando, a gente conversando, hoje ela mora nos Estados Unidos, e a gente conversando no Meet, fazendo uma aula, estava eu, ela e mais outras pessoas assistindo, e ela perguntou: pastor André, na sua região aí no Rio de Janeiro, como é que está a aceitação a respeito do hebraico bíblico através da tua vida? Eu falei para ela: pastora, as pessoas que me chamam hoje para pregar são pessoas que conhecem que eu dou aula de hebraico bíblico, que eu interpreto a Bíblia no hebraico bíblico. São pessoas que sabem que eu trabalho com grego e com hebraico. Então hoje a maioria das pregações, das agendas que nós temos, se a gente fosse botar uma base aqui, a cada 10 agendas, 7 são pessoas que conhecem, sabem que eu trabalho com hebraico bíblico. Como assim? Preguei numa igreja, me viram pregar, gostaram e me chamaram para pregar em outra. Por quê? Conheceram a mensagem, aprenderam na mensagem, foram edificados através da palavra de Deus e me chamam para pregar por causa disso. Perdão. Então, o hebraico bíblico, ele tem mudado a minha vida, tem mudado a minha história, tem me feito crescer. As minhas mensagens melhoraram 200% depois que eu aprendi o hebraico bíblico, e isso eu posso te provar, meus irmãos, com toda a clareza, Tá bom, pastor, mas vamos agora para o que interessa. Vamos para o que interessa. Como que surgiu o hebraico bíblico? Como que isso aconteceu? Aqui tem ó, eu tenho uma apostila aqui hebraico, história do idioma hebraico com André. Então aqui eu separei alguns pontos aqui na apostila, que ela vai dizer assim, ó:
O hebraico bíblico é uma língua muito antiga e perpassa eras. Com mais de 3.000 anos de existência, o hebraico passou por momentos críticos que quase comprometeram a sua existência. O hebraico é conhecido como a língua sagrada, a Lashon HaKodesh. Isso, repete aí, Lashon HaKodesh. Língua sagrada, a língua sagrada. É conhecida assim porque foi assim que Deus transmitiu a sua lei a Moshe, a Moisés, ao seu povo e para a humanidade. Os estudos e pesquisas nos levam a entender que o hebraico se desenvolveu ao longo do crescente fértil, bem como outras línguas do Oriente na Bíblia. Encontramos o que podemos chamar a origem do termo hebreu. Se a gente parar para analisar esta parte aqui, a origem do termo hebreu, na Bíblia encontramos o que podemos chamar de a origem do termo hebreu. Quando a gente fala de hebreu, a gente vai lembrar de quem, irmãos? A gente vai lembrar do povo de Israel por completo, mas a gente se esquece de uma coisa. Cada nome aqui foi gerando uma nação. Esse termo hebreu, ele está lá em Gênesis 10:1, que vai dizer assim no texto hebraico: Ve'el Toledot Bnei Noach, Shem, Ham, Vayafet. Ve'el Toledot. E estas Toledot são as gerações. Bnei, dos filhos de. Filhos de quem? Noach. Quem é Noah? Noé. Quem são os filhos de Noé? Sem, Shem, Ham, Cam e Vayafet, que é o Jafé. Da onde surgiu isso daqui? Agora vamos lá. Texto extraído da Torá. Noé teve um filho chamado Sem, seu primogênito, você sabe disso. Na descendência de Sem, o nome do seu neto é Eber. Diga comigo, Eber. Isso, Eber. Eber. Os hebraístas, em sua maioria, atribuem o termo ivri a Abraão, a Abrão, por causa do texto de Gênesis 14:13. Pode ser considerado e traduzido por aquele que está do outro lado ou aquele que atravessa. Tem esse conceito, pois quando Deus chama Abrão, ele está do outro lado do rio Eufrates, em Ur dos Caldeus. Então, o que é que está aparecendo ali em Gênesis 14:7? Deixa eu pegar aqui a Bíblia hebraica. Deixa eu pegar aqui uma Torá. Eber. Eber é formado por 3 letras. Quais letras em hebraicas são essas? São o Ain, o Bet e o Resh. Essas letras formam o nome Eber. E essas mesmas letras é uma raiz que vai formar a mesma letra Ivrit, hebreu, que é a mesma coisa. Então aqui, Bereshit, Gênesis 14, 13. Cadê 14, 13, 12... 14, 13. E veio um que escapou e deu parte a Abrão, o hebreu. E veio um que escapou e deu parte a Abrão, o hebreu. O texto aqui em hebraico, ele vai dizer assim. Cadê? Le Avram ha-ivri. Le Avram ha-ivri. E deu parte falou para Abrão, ha-ivri, o hebreu. Então esse termo hebreu, ele tem a sua raiz ligada diretamente em Eber, descendente de Noé. Seu primogênito, Sem, Eber, está ligado direto a Sem, a Noé. Então o termo hebreu vem deste povo, vem desta raiz, vem desta genealogia, da genealogia de Noé.
Noé tem um filho chamado Sem. Sem agora é o primogênito de Noé. Na descendência de Sem, ele vai gerar um neto, e o seu neto se chama Eber. Daqui torna-se o termo hebreu. Então, o hebraico bíblico, ele é poderoso para nos instruir coisas gloriosas. Agora você já sabe de onde veio o termo hebreu. Agora você já sabe como começar a estudar o hebraico bíblico. O hebraico bíblico, ele é tão poderoso, irmãos, que a história do hebraico, ele vai contar algo aqui que eu marquei aqui, deixei separado. O hebraico é uma língua semítica norte-ocidental, pertencente ao grupo cananita, surgida no antigo território de Canaã, que corresponde atualmente a Israel e Palestina hoje, entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, durante a segunda metade do segundo milênio, antes de Cristo, ou antes da Era Comum. Após tribos israelitas se estabelecerem em Canaã, aproximadamente no século 13 antes da Era Comum, teria adotado a língua local dos cananeus, isto é, a cananita, do qual surgiu posteriormente o hebraico. Os ancestrais dos israelitas teriam sido provavelmente arameus e falavam uma antiga forma de aramaico. Isso está em Gênesis 13, 47, Deuteronômio 26:5. No texto bíblico hebraico, o idioma dos israelitas e judaítas nunca é nominado hebraico, não é? Mas vai como ser Shipat Kenan, língua de Canaã, denotando assim o idioma oficial de Judá e de Jerusalém, sendo utilizado como forma padrão de linguagem erudita para a composição dos textos. Aí ele vem como língua de Canaã, vai aparecer aqui como o termo Yehudit, que é o judaico, vem de Judá. Então aqui está começando a mostrar algumas coisas da onde ele surgiu com o hebraico bíblico. Na época da dominação grega, no quarto século, até o primeiro século antes da Era Comum, a língua hebraica era denominada como hebraís ou hebraique, isso no termo grego. No período de domínio romano, do primeiro século ao segundo século, na Era Comum, depois de Cristo, tal idioma era designado como hebraico, ivrit, ou lashon ivrit, língua hebraica, pelos próprios judeus, e hebraeum e hebraicos pelos romanos, isso no latim, no período de desenvolvimento da literatura talmúdica, terceiro século a sexto século, a referida língua era denominada como Lashon HaKodesh, a língua sagrada, que nós aprendemos no começo. Foi denominada assim pelos rabinos tanaítas. No Talmud consta a forma ivrit, hebraico, que é o traduzido, para designar a língua hebraica. Então aqui é um pouquinho do que nós aprendemos. Vamos aqui. Havia pelo menos duas formas principais do dialeto hebraico. Quais eram essas formas? Durante o período bíblico, o dialeto do norte, que era o reino de Israel, denominado como israelita ou nortista, e o dialeto do sul, reino de Judá, designado judaíta ou sulista. Além desse fato, percebe-se que havia variação de pronúncia entre diversos grupos israelitas, como é possível perceber por meio da narrativa de Juízes 12:6, em que os efraimitas pronunciavam o vocábulo espiga, torrente, como shibolete. Lembrou? Isso aí. Shibolete. E os gileaditas proferiam como cibolete. Então tinha essa variação entre eles na época, entre as tribos. Aí você sabe a história. Jefté manda matar todo mundo que não pronuncia shibolete, e aqueles que estão pronunciando cibolete morrem no lugar de travessia. O que o hebraico ele aqui está nos mostrando mais uma vez? Que quem tem uma linguagem diferente diante de Deus, ele vai sempre ficar no meio do caminho.
As pessoas que têm uma linguagem errada vai sempre ficar no meio do caminho. As pessoas que têm uma linguagem diferente do propósito da Bíblia Sagrada vai sempre ficar à beira do caminho. E algumas até mortas pelo caminho. Então pronuncie Shibolete. Tradução de Shibolete é literalmente corrente de águas, espigas, grãos. O que Shibolete está nos mostrando? Que quando eu pronuncio Shibolete da maneira correta, em vez de si, eu pronuncio Shibolete, a minha pronúncia diz que eu tenho grãos. Grãos representa frutos. A palavra que eu pronuncio está dizendo que eu tenho correntes de água. Correntes de água aqui para a tradução Shibolete é isso. Corrente de águas vivas. Então, quem tem a palavra de Deus e domina a palavra de Deus de maneira correta, águas vivas correm dentro da sua alma, banhando o seu espírito, refletindo no seu corpo e gerando grãos. O que é grãos? Frutos. Por onde você passar, Shibolete sobre a tua vida, gerando frutos e rios de água viva. Yeshua HaMashiach lá na frente vai dizer que aquele que está em Cristo e beber da água que ele der, esse fluirá rio de água viva sobre ele. Glória a Deus. E Shibolete, as pessoas que falavam Shibolete morriam. Por que morriam? Porque Shibolete só representa grãos. A tradução de Shibolete só é literalmente grãos. Não tem água. Água representa vida. Grão representa fruto. Não adianta eu gerar frutos se eu não vivo Cristo em mim. Não adianta eu gerar frutos se Cristo ele não vive em mim. Não adianta eu gerar frutos se a água purificadora do Eterno não habita sobre a minha vida. Então olha o que você já aprendeu em 15 minutos de um vídeo no YouTube. A sua mente já expandiu. Você vai chegar na sua igreja amanhã pregando com uma forma violenta esse texto. Porque você está aprendendo e o Espírito Santo ele está mostrando a você os versículos que você já leu. Então Deus ele vai te honrar de maneira poderosa. Então confie. E eu quero te apresentar este hebraico, o hebraico bíblico. Algo que é poderoso, algo que é grande, algo que muda a história, algo que vai te fazer conhecer mais a palavra de Deus, vai te dar mais confiança, segurança, autoestima, e o Espírito de Deus vai estar sempre ministrando na tua vida. Perdão, gente, eu estou saindo de uma gripe, mas estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, através desse vídeo, você já tem agora os seus primeiros contatos. Talvez você está tendo os primeiros contatos com o hebraico bíblico. Então, eu quero que você volte aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Deus fará grandes coisas na tua vida. Louvado seja Deus. E eu quero encerrar este vídeo ministrando a bênção apostólica. Em outro vídeo, nós vamos falar sobre o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico possui 22 letras. Pastor, tem vogal? Não tem vogal. Como é que eu leio o alfabeto hebraico? Vem que eu vou te ensinar. Se inscreve no canal e vamos encerrar esse vídeo com a bênção apostólica, aquela que você sabe. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Mas nós vamos ministrá-la no hebraico bíblico, como o sacerdote ministrava a nação de Israel. Vamos achá-la, Bamidbar é Números, porque no deserto, cadê capítulo 6, versículo 23, 6:23, aqui ó, a bênção apostólica no hebraico, para encerrar esse vídeo.
abençoando a tua vida de maneira gloriosa no nome de Jesus. Ivareha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha veruneka. Isar Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti. Me deu branco, calma aí. Que o Senhor... Cadê? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom, Lehitraot, e até a próxima. Desculpa por esse contratempo.